Olá, hoje eu quero conversar com quem estiver me ouvindo sobre um intelectual que fazia parte do movimento espírita até um determinado tempo, até que o movimento espírita dobrou à direita, à extrema direita, né? E foi com tudo, que é o Alisson Mascaro. Eu estive relendo esse pequeno livro do Alisson Mascaro, Cristianismo Libertador. É uma pérola, é uma delicadeza. Eu aconselho quem esteja precisando de algo novo dentro das leituras espíritas, que leia esse livro. A Dora Encontre fez um prefácio muito bonito. É uma leitura linda, uma leitura extremamente lúcida, né? Que ele fala sobre como o cristianismo passou a ser usado como uma arma capitalista, né? E o Alisson Mascaro, ele é um intelectual, um jurista, um cérebro, uma mente pensante que o movimento espírita desperdiçou, né? O movimento espírita deixou ir. Por quê? Porque as pessoas, os influenciadores que são valorizados dentro do movimento espírita, que são, digamos assim, colocados, né, à vista, na vitrine, são aqueles que a gente já sabe, né, quem são. Aqueles que aplaudem torturadores, que aplaudem milicianos, aqueles que dizem, eu não vou citar os nomes, né, porque eu não vou dar vitrine para esse tipo de pessoa, mas aqueles que dizem que na época que o Brasil tinha muitos pobres era ótimo porque os espíritas podiam fazer caridade. olha o absurdo. Por isso que eles devem estar adorando esse momento agora, né? Que as pessoas estão fazendo fila para pegar o osso em açougue, né? Enfim, voltando ao Alisson Mascaro, ele agora faz parte com mais frequência das lives do 247, então é ótimo porque a gente consegue ver uma visão espiritualizada da realidade. Ele se afastou do movimento espírita, ele nem se diz mais espírita, né? Porque eu acho que é muito difícil, né? Uma pessoa com uma bagagem intelectual tão vigorosa conseguir permanecer num ambiente desses, né? Uma pena que eu acho que quando ele tinha rompido com o movimento espírita totalmente, ainda não existia esse nosso movimento de espíritas progressistas. Uma pena, porque talvez nós tivéssemos conseguido ficar com ele do nosso lado, né? Mas enfim, ele segue e eu sigo acompanhando todo o trabalho dele. A última vez que eu assisti uma live dele, no 247, ele disse uma coisa muito, muito emblemática. Que a gente às vezes fica se perguntando, será que isso é possível? Mas é muito possível, é totalmente possível. Ele disse o seguinte, a gente se questiona como é que a classe média, eu falo da classe média, né? Como é que a classe média pôde colocar uma criatura tão nefasta no governo e um governo tão nefasto que está prejudicando justamente a classe média. A classe média está perdendo poder de compra com a inflação, está perdendo os seus, né, pequenos luxos, né, de poder trocar de carro, poder ter um plano de saúde, coisas que a classe média gosta, viagens e tal, né? Porque a classe média estava horrorizada de ver pobre no aeroporto, de ver o filho do porteiro na universidade. Aí ele diz o seguinte, com uma lucidez, ele disse que a classe média, ela não se importa de perder, ela não se importa se esse governo está fazendo ela perder, desde que os pobres estejam sendo massacrados. É algo sádico, é algo realmente doentio, na verdade. Eu acho que é muito além de uma luta de classes, é uma doença espiritual, uma doença da alma mesmo. Porque ao saber que eles não estão podendo trocar de carro, que eles não estão podendo viajar, né,
de vez em quando para a Europa, mesmo que parcelado, mesmo que em 50 vezes, não, isso não importa, eram os luxos que a classe média se permitia. Mesmo que isso não esteja acontecendo agora, por causa desse caos todo que o Brasil mergulhou, eles olham para os pobres em fila num açougue para buscar osso, olham para os meninos e para as meninas pobres numa sinaleira vendendo bala, ao invés de estarem estudando para futuramente entrar numa universidade, e eles se sentem bem, eles se sentem felizes. Aí eles até dizem, ai, vamos fazer caridade. Aí eles até se juntam para fazer lá uma caridade aqui, outra ali. Mas eles querem esse cenário. Por isso explica muito. Porque quando em 2014, no governo da Dilma, o Brasil tinha saído do mapa da fome, a classe média não comemorou. Ao contrário, ignorou, né? Os meios de comunicação que atingem a classe média, Globo, jornalões, essas coisas, deram assim a notícia como se fosse uma coisa corriqueira, né? Não, para que a gente vai criar um movimento? Não, deixa assim. E aí, quando nós tínhamos também aquele cenário de pleno emprego, não importa se os empregos não eram o sonho de todos, mas eram empregos, as pessoas tinham renda, as pessoas não estavam precisando ficar na sinaleira implorando uma caridade de alguém da classe média, né? Olha, gente, é uma tragédia social isso que a gente está vivendo, porque social e espiritual também. Social e espiritual, porque nós somos seres espirituais encarnados num corpo físico. Então isso que a gente está vivendo, essa coisa horrorosa, ela, além de influenciar o nosso corpo mental, o nosso emocional, a nossa psique, né, o equilíbrio todo do nosso ser, influencia o nosso ser espiritual. Porque nós estamos vivendo uma encarnação, nós estamos passando por um processo reencarnatório. E tudo isso vai ficar impregnado em nós, né? Aqueles que lutaram contra o golpe, resistiram contra o fascismo, e aqueles que aplaudiram o miliciano. Isso tudo vai ficar impregnado em nós, né? Então, o momento que a gente está vivendo é um momento que exige muito equilíbrio, e exige que a gente esteja o tempo todo buscando informação, né? Então, aqueles que são espíritas e que são progressistas, são de esquerda, desejam, né, construir uma sociedade mais justa, eu recomendo essa leitura aqui do Cristianismo Libertador, que eu acho que nós espíritas precisamos nos abastecer de boas informações. Lógico, quando nós estamos estudando o espiritismo, nós vamos na fonte, nós vamos buscar a literatura, né, espírita, mas passar a vida toda só lendo romance espírita, só se alimentando, sabe, dessa fantasia, porque no meu ponto de vista muito pessoal, os romances espíritas são fantasias, né? Eu não estou dizendo que não houve ali um processo mediúnico. Ele pode ter sido sim psicografado, mas pelo que a gente vê das comunicações que a gente recebe dos espíritos nos trabalhos mediúnicos, a gente não pode dizer que um espírito sabe tudo. Não, gente, aqui no nosso mundão, os espíritos estão mais em perturbação e guardando todas as suas mazelas das outras encarnações do que qualquer outra coisa, né? Então, sim, vai ter muita mensagem mediúnica com algum viés bacana, uma mensagem bonita e tal, mas aquelas histórias todas, aquilo é ficção de um espírito que tem o dom literário mesmo, romancista, de criar, né? Eu não tô dizendo que isso é ruim, eu só acho que a gente não pode passar uma vida se alimentando e se informando a partir daquilo, tá? Então a gente usa, e eu não vou dizer que eu nunca li romance mediúnico, claro que eu já li,
Mas a gente usa, né, psicografado, a gente usa isso como um complemento. A hora que nós precisamos de informação, a gente precisa buscar conteúdo, tá? Conteúdo. Então, essa fica a dica de hoje, tá? Leiam o Alisson Mascaro, mesmo que ele já esteja tão desiludido com o movimento espírita, que ele já nem se diz espírita, né? Ele já deixou claro, não, eu estou afastado, quero distância. E nós ainda estamos insistindo, nós ainda estamos na luta, né, para reconstruir algo mais humano, mais fraterno, mais solidário, com mais justiça social, que é tudo que nós precisamos. Um grande abraço, cuidem-se.